pivô alinhado com linha d'água. É isso aí, galera. Esse foi o trade de hoje, tá? No JP225 ou Nikkei 225, dia 20 de outubro de 2025. Quem tá falando é o seu amigo Thiago, do canal CLT Invest. Vou estar mostrando para vocês aqui o racional da operação do dia de hoje. Primeiramente aqui, botão direito, propriedade do gráfico e mostrar histórico de negociação. Beleza? Então, essa aqui foi a entrada, parcial, saída final do ativo. Beleza? Vamos lá para a linha de raciocínio, galera. Primeira coisa que eu identifiquei aqui no gráfico foi o seguinte: foi a linha d'água. Isso aqui para mim é importante, para eu saber qual é a região que de fato os preços estão sendo trabalhados. No momento, antes da abertura do mercado, que foi aqui, os preços estavam trabalhando em cima da linha d'água, ou seja, numa região compradora. No momento da abertura do dia, né, aqui do ativo JP225, ou seja, o índice japonês, ele rompeu para baixo. Então, toda a expectativa que eu tinha aqui de compra, ela acaba sendo frustrada. Porém, como a gente está, de fato, trabalhando nos últimos dias, no diário, candle de 60 minutos, time frame de 4 horas, comprador, extremamente comprador, eu estava aguardando um posicionamento, né, uma região que de fato me desse uma posição de compra. Então essa foi a leitura que eu fiz. Quando ele fez o rompimento para baixo, eu estava esperando um pullback, tá? Acima da linha d'água, que era o preço de fechamento do dia anterior, porque isso aqui me diz muito, tá? Depois vocês estudem sobre isso. Preço de fechamento do dia anterior é uma região que vai ser defendida se o dia foi positivo e ele fechou aqui, no dia seguinte, se ele abrir com um gap de baixa, ele vai tentar violar para cima, e essa região vai ser defendida pelos vendedores. Semelhantemente, se ele abrir um gap de alta e ele vier na região do fechamento do dia anterior, ela vai ser defendida pelos compradores. Então, de fato, se o preço ele abre acima da linha d'água do dia anterior, no caso, eu procuro por compra. Se ele abrir abaixo, eu procuro por venda, beleza? E sempre naquela mesma temática. Qual a temática? Se ele abriu acima, eu espero um pivô alinhado, pivô de alta, pullback, procurar uma compra nessa região. Se ele abre abaixo, eu espero um pullback, pivô confirmado, espero um retorno, uma compra nessa região. Toda essa região, uma venda em toda essa região, buscando as mínimas. Beleza? Então o racional foi exatamente esse. Quando ele abriu, ele frustrou o que eu tinha programado, veio para baixo, depois ele subiu, aí eu teria que aguardar ele romper essa mínima com pivô de baixa. Não foi o que aconteceu, tá? Ele voltou na linha d'água, fez um pullback, ou seja, a gente precisa fazer uma nova leitura, que ele encontrou aqui uma região de compra, fez o movimento de alta, pullback e rompeu a linha d'água. Então, se ele rompeu a linha d'água, ele já está me sinalizando o seguinte: duas coisas principais. Primeiro, eu vou procurar por uma compra. Esse é o primeiro ponto, vou procurar por uma compra. Segundo, ele já está trabalhando acima da média móvel de 20. Então, mais uma confirmação que eu preciso esperar o primeiro pivô alinhado com a média móvel de 20 e também acima da linha d'água. Então, foi exatamente o que aconteceu aqui. Ele fez o primeiro movimento de alta abaixo da linha d'água, rompeu a média móvel de 20, que ela aqui atrás ela estava ascendente, ela virou na abertura,
os preços cortaram, então a minha leitura em toda essa região é que de fato os preços estão trabalhando em alta. Então quando ele fez essa primeira impulsão aqui, fez um pullback praticamente em 38%. Ele rompeu para cima, isso me sinaliza que de fato ele fez um pivô, beleza? Alinhado com a média móvel. Já estava aqui subindo e agora eu só precisava de um sinal de compra quando ele de fato fizesse o que? Esse primeiro pullback após rompimento do pivô. Ele fez esse pullback com 1, 2, 3 candles, 4 candles e nenhum candle posterior rompeu a máxima. Tá vendo? Fechamos até aqui com um candle pavio, né? Um doji, como alguns gostam. Eu só compro a máxima, o rompimento da máxima e stop na mínima. Outro candle negativo, perdendo a mínima, e aqui a gente começou já a entender que era uma região de fato de compra que os compradores iriam defender. Opa, peraí. Era uma região que os compradores aqui iam começar a tomar, e foi exatamente o que aconteceu. Quando abriu esse candle, eu fiquei atento, tá? E aí, nesse pivô de baixa, fez esse candle, né, que a gente pode dizer aqui que foi um candle gatilho. Quando abriu o segundo, que rompeu para cima, eu fiz a minha entrada, peguei um pouquinho de spread, né? Não tem jeito, como eu opero aqui pela FTMO, eu tenho um certo spread, não tem jeito. Compra foi exatamente aqui, com stop aqui abaixo, ou seja, com isso aqui de risco, visando uma parcial na máxima e projetando toda essa perna aqui de baixa para cima em 2 vezes. Vamos ver no Fibonacci como é que aconteceu. Então eu pego o Fibonacci de 3 pernas, calculo aqui a retração e faço a expansão. Ele realmente cumpriu os 3 alvos. Porém, galera, isso aqui a gente precisa entender. Como a gente está no intraday, se eu pegar aqui o meu risco era, vamos lá, stop aqui embaixo, entrada aqui em cima, beleza? Então, esse aqui era o meu risco. Se eu projetar o meu risco para cima, note que, deixa eu tirar esse pivô aqui e deixar só a projeção do meu risco. Então, foi lá no terceiro alvo, ou seja, praticamente um risco retorno de 3 para 1. Então, no meio do caminho, eu fiz uma parcial, exatamente aqui, onde bateu 1,5 vezes o meu risco. Meu stop estava aqui, eu puxei para o break-even. Quando ele fez esse pullback que era natural, beleza, e entrou esse candle de força, eu trouxe meu stop para cá, do resto das posições. Quando ele bateu no terceiro alvo, ou seja, 3 vezes o meu risco, eu larguei o restante dos contratos, beleza? E aí, era também, se a gente pegar aqui, praticamente, topo anterior, beleza? Então, a gente é a máxima do mercado, né? A gente tenta comprar fundo e vende no topo. Então, foi exatamente o que eu fiz nessa operação. E essa operação pagou muito bem, praticamente aí 3 vezes o risco. Beleza, galera? Então, esse foi o trade de hoje, dia 20 de outubro de 2025, que a gente fez aqui no JP 225. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Peço a vocês para se inscreverem no canal e estarem compartilhando e também curtindo o nosso vídeo para poder ajudar o nosso canal a estar crescendo. Forte abraço!